Oi, gente, tudo bem? Me chamo Ana Godoy e vocês estão no canal Marx por Ela. No nosso primeiro vídeo, eu fiz uma breve apresentação de mim, do canal, e disse o motivo pelo qual ele existe, né? O porquê eu acho que a gente tem que estudar Marx. Sei que foi um porquê bem breve, tá? Mas a gente já localizou um motivo pelo qual é importante estudar Marx. Agora é preciso dizer o como. Sei que muitos já estavam achando que no nosso primeiro vídeo a gente já ia entrar na obra do Marx, a gente já ia, pegar algum livro, começar a discutir, enfim, eu ia dizer qual é o melhor livro para a gente começar a estudar, enfim, várias coisas. Mas antes de fazer qualquer uma dessas ações, ou seja, de dar qualquer um desses passos, é preciso responder para vocês como nós vamos estudar. Essa pergunta ela é muito importante. Eu disse para vocês dos caminhos e descaminhos do marxismo ao longo do século XX, certo? Ou seja, em vários momentos percorremos caminhos estranhos, respondemos coisas que às vezes não faziam muito sentido, e é justamente a resposta desse como que fez com que isso acontecesse, certo? Óbvio que não só, tá? Mas isso é uma coisa importante. Essa resposta determinou muita coisa. Então, partindo dessa conclusão, ou seja, vendo o que foi o marxismo ao longo do século XX, a gente precisa, então, a partir de agora, ter um pé firme, Em quê? Em ler a obra do Marx pela obra do Marx. Como assim? Existem muitos autores, que comentaram, falaram, interpretaram, criaram novas obras a partir do que o Marx disse, que nós chamamos muitas vezes de comentadores. Existem outros filósofos importantes que foram impactados diretamente pelo pensamento do Marx e que nós usamos aí muitas vezes para interpretar o que o alemão nos disse. Mas aqui no canal a gente vai buscar o tempo inteiro ser fiel ao que o Marx escreveu, Nós vamos tentar ser fiéis à letra do próprio Marx. Por quê? Porque ali vai estar a chave para a gente saber o que de fato ele falou. Muito se disse do que ele falou, do que ele elaborou, dos conceitos que ele trouxe, dos não conceitos, das lacunas que tem no pensamento dele, enfim. Mas muitas dessas afirmações vieram de interpretações, não necessariamente daquilo que o Marx deixou para a gente, Então, nós vamos voltar lá para a obra do Marx, respeitando a sua dinâmica cronológica, ou seja, todos os passos que o Marx deu ao longo do tempo, qual obra veio primeiro, qual obra veio depois, mas não apenas, porque isso é apenas um aspecto, de toda elaboração de um filósofo. Cada obra também tem a sua própria dinâmica interna, tem a sua própria exposição interna, que também precisa ser respeitada, e nós vamos respeitar, certo? Ou seja, todos os mecanismos que nós vamos utilizar para poder, de fato, aprender a obra do Marx pela obra do Marx, Sem a gente trazer essas camadas de interpretação como um meio do caminho para chegar nele. Vejam, gente, parece que é um negócio meu, mas não é uma coisa minha, não, Não sou eu que estou dizendo que essa é a melhor forma. Hoje já existe toda uma discussão sobre isso e tem sido uma tendência cada vez maior das pessoas voltarem ao pensamento do Marx, pelo pensamento do Marx, tentando superar aí essas camadas de interpretação que foram se depositando sobre a obra, que foi escrita lá no século XIX. E nós vamos entrar aí um pouco dentro desse time, Nós vamos ficar aí dentro desse lugar de interpretação. É claro que isso tudo é uma discussão filosófica, tá, gente? Esse como e todos esses desdobramentos, como a gente encara uma obra e tal, tem todo um debate filosófico sobre isso. Mas a gente não vai antecipar os debates que precisam ser feitos de forma prévia. É a partir do momento que a gente começar a ler a obra do autor, que a gente começar a pegar os textos do Marx, é que nós vamos, especificando aquilo que precisa ser especificado do ponto de vista metodológico. Mas, de qualquer forma, era preciso a gente estabelecer uma espécie de combinado aqui no nosso caminho para que vocês soubessem por que vou escolher as coisas como vou escolher,
né? Por que vou falar da obra de uma determinada forma? Porque muitas vezes não vou trazer certos autores aqui para fazer certos debates a partir de certos temas, né? Muito abstrato, mas só para dar um exemplo. Se a gente vai discutir o Capital, nós não vamos ordenar o Capital da forma como a gente acha que tem que ser ordenado. A gente vai respeitar, né, o ordenamento, em especial do livro 1, que foi o Marx que deixou para a gente, e mesmo do livro 2 e do livro 3, existem todas as indicações e tudo aquilo que o Marx já deixou previamente organizado, né? Então, vamos respeitar a obra dele. Quando a gente vai para os textos políticos, a gente não vai ficar recortando o conceito e tentando pensar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, para reconstruir o conceito de classe social, por exemplo. A gente vai ler o texto, vai ver a dinâmica que o autor, né, estabeleceu ali, as conexões que ele está nos apresentando, os desdobramentos, desculpa, né, que ele está ali expondo para que a gente possa, de fato, entender o que é uma classe social ou o que é um determinado regime político. Percebem? Então, a gente vai respeitar bastante, né, a letra do Marx, a gente vai acompanhar ali passo a passo o que ele escreveu, o que ele nos deixou, né, os indicativos que ele também apontou ali sobre a obra dele, né, vide as cartas que tem aí, né, sua importância gigantesca, porque muitas vezes ele esclarece para a gente aquilo que ele estava querendo dizer. Então, a gente não vai supor. Sabe aquela história de, eu acho que ele quis dizer isso aqui. Beleza, a gente pode até fazer isso com o pensamento de um autor, certo? Mas quando a gente está fazendo isso, a gente tem que ter clareza que nós estamos interpretando o pensamento dele. Ou seja, nós estamos ali trazendo uma interpretação nossa. Tá tudo bem, mas a gente tem que saber separar o que é uma interpretação nossa do que o autor está dizendo. Percebe? Então a gente vai tomar bastante cuidado no nosso caminho com relação a essa questão metodológica. Não se preocupem se ficou um pouco estranho nesse momento o que eu estou falando para vocês. Ao longo do tempo, quando a gente começar a entrar na obra propriamente dita, como eu disse, né, quando a gente começar a pegar um livro para ler, para discutir, essas coisas vão ficando mais claras para a gente. E aí a gente vai entendendo também o que o marxismo, né, ou seja, a tradição marxista fez, como ela se apropriou das obras, inclusive para a gente se posicionar criticamente frente a isso, né? Então, a gente tem que ter essa autonomia para a gente olhar para os autores que interpretaram e falaram, opa, peraí, aqui não tá legal, isso aqui tá legal, né? A gente tem que ter essa clareza e a gente tem que ter as ferramentas para conseguir fazer isso, ou seja, para a gente desenvolver um pensamento crítico acerca do marxismo, certo? Então, é esse o combinado que eu faço com vocês. Nós vamos adentrar ao pensamento do Marx, vamos estudar junto o pensamento dele, mas partindo desses critérios. Então agora a gente tem o porquê estudar, nós vamos melhorar esse porquê, eu prometo, hein? E também nós temos o como estudar, ou seja, como nós vamos à obra, né? Enfim. Eu sei que muitas vezes ler o Marx é um negócio difícil. Né? Isso já me apareceu várias vezes. Em cursos que eu já dei por aí, as pessoas acham difícil ler o Marx mesmo, muitas vezes porque ele traz informações históricas que a gente não conhece, seja porque às vezes existe uma linguagem ali que a gente não tem, né, um conforto, acha estranho, enfim. Não se preocupe. A gente vai encarar tudo isso junto, porque é possível sim compreender o pensamento do Marx. E todo mundo pode conhecer, pode aprender, não só, né, os iluminados. E a gente, de fato, tem essa ferramenta, como eu já disse para vocês, tão poderosa de compreender a realidade. Então, para a gente começar agora sim, né, um debate mais profundo e adentrar a obra do Marx, o nosso próximo vídeo será sobre revolução. Em vez de escolher uma obra especificamente, eu decidi trazer um tema, porque eu acho ele já um tema polêmico, né? Existem várias interpretações aí que afirmam que o Marx, né, abandonou a revolução no final da vida, ou que ele talvez não desse tanto peso, que ele traz o problema do parlamento junto, então, né, enfim. Será que foi isso mesmo que ele falou? Será que o texto do Marx corrobora essas coisas? E por que falar de revolução logo de cara? Eu acho fundamental, a gente está falando de um filósofo, sim, Marx é um filósofo,
revolucionário. Então, se ele é um filósofo revolucionário, a revolução precisa estar aqui, né? Iluminada, às claras para a gente. Então, o nosso grande primeiro tema será a revolução. Aguardo todos vocês para a gente fazer o debate, para a gente estudar junto. E até a próxima.